evolução mesmo, evolução enquanto seres espirituais, e que isso implica em algumas adaptações que ocorrem a nível físico do nosso corpo, né? Toda uma dimensão dessa estrutura biológica nossa, que também está vinculada à nossa natureza espiritual. Em muitas tradições, quase todas as tradições, principalmente as tradições da Índia antiga, elas vão trazer uma conotação, às vezes, bastante dicotômica, né, entre matéria e espírito. Essa dicotomia ela é muito marcada e é o que foi embasado e foi difundido com bastante vigor para nós aqui no Ocidente, a partir do final do século XIX, essa cisão matéria e espírito. E isso para nós criou uma certa falha cognitiva em relação ao que é essa matéria, o que é esse corpo, entende? Muitas definições dessa ordem vão trazer uma má compreensão dessa natureza. Deixa eu ver aqui, está falhando para vocês ou não? Ok. Uma má compreensão em relação ao próprio corpo, a aceitação do corpo como uma ferramenta, como um instrumento, como um veículo do nosso ser, né? E mais que isto, quando nós começamos a entender que se tudo é consciência, essa dimensão física do corpo, o Anamaya Kosha, é também algo que faz parte da consciência individual, da consciência do eu. E aí nós entramos na questão biológica mesmo, orgânica do corpo, sendo ele feito de seres vivos, não é? De formas de existência viva, que são as células, que são todos os diferentes sistemas que trabalham em cooperação, em coerência com a nossa consciência física, né? A consciência que está organizando e ordenando essa estrutura que, embora seja uma estrutura bastante fugaz, ela não dura muito tempo, poucos segundos, porque ela está sempre se refazendo, sempre se reestruturando. Ela só é possível, essa mudança, devido a essa consciência viva que está nutrindo, sustentando e preservando essa ordem em meio a esse caos de transformação, de energias, de mudanças, de alterações que a matéria passa. Então, é possível entender isso como sendo também uma visão preliminar, né, que em determinado momento nós precisávamos realmente ter uma compreensão um pouco mais incisiva em relação a corpo e alma, ou matéria e espírito, que talvez vamos tentar forçar assim o entendimento, né? Talvez nós não entendêssemos essa visão. Porém, não é somente isto, né? Existem outros fatores também que motivam a isto. E um deles, claro, é sempre o fator ou ideológico, né, ou poder político, ou poder até mesmo religioso. E, de certa forma, isso retardou o processo de evolução de boa parte da espécie humana ao longo desses últimos vários séculos, né? Agora, quando nós pensamos dentro do contexto antigo, dentro do contexto dos yogis, dos rishis, dentro de um sistema em que o ser humano ele se coloca realmente numa predisposição para a evolução, né? Independente de qualquer contexto, independente de qualquer conotação de crenças, religiões ou
instituições, ideologias. E o que nós vemos é que, em passado remoto, essa possibilidade ela realmente era algo um pouco mais evidente, era algo que ocorria com mais frequência, quando nós remontamos a 3, 4, 5, 10 mil anos. Então, quer dizer, em períodos mais antigos, a maior parte dos yogis que buscavam a autorrealização, a liberação, a evolução, essa ascese, né, de se liberar desse aprisionamento ilusório, né? O ilusório aí é mais realmente a, a identificação material do que a própria matéria, né? Quando nós falamos em ilusão, nós imediatamente pensamos na energia material, no mundo material, no corpo material, mas não, isso tudo é energia, tudo isso também é consciência. Então a ilusão não está no objeto, mas está na própria consciência da forma como ela se identifica com o objeto. É aí que está a ilusão. É aí que está a Maya. E o processo que esses antigos yogis usavam não é diferente do processo que nós temos hoje, não tão difundido. Muitos desses processos estão sendo redescobertos, né? Estão sendo revisitados para uma compreensão em que os dogmas e todo esse contexto doutrinário do yoga não interfira, porque era assim no passado, remoto, e aí sim conseguimos ter uma visão um pouco mais clara de como era a consciência yogi e como eles alcançavam a liberação em meio ao contexto em que viviam. E podemos até dar o argumento de que, bom, naquela época as condições eram outras, eram mais fáceis e tudo mais. Mas também isso é insignificante em termos de tempo e espaço, né? Em termos de contexto histórico, pode ser. Só que a história é algo contado de instantes atrás, colocado dentro de um contexto que nos dá uma ideia de tempo linear, mas, como eu já falei, né, tudo aconteceu agora há pouco. Então, o que ocorre é que hoje, vamos colocar 2.000, 3.000 anos para cá, e principalmente nas últimas, pelo menos 700 a 1.000 anos, são raros os yogis que você descobre ou sabe que alcançaram realmente uma liberação, que se ascenderam mesmo para o plano do absoluto, né, e saíram desse enredamento ilusório. Principalmente no século XX, século XIX, né, nós temos alguns até famosos, mas são muito poucos, pouquíssimos, são raros. E alguns, inclusive, são dados como tendo alcançado a liberação, mas ninguém sabe. Né? O século XX é o século do espetáculo. Foi criado o espetáculo, sobretudo. Então, alguns outros que realmente alcançaram a liberação, nós não soubemos. E nem iremos saber. E aí começa realmente a entender o mecanismo desse processo. A autorrealização ela não é algo para ser colocado sob holofote, dentro do contexto do yoga, pelo menos. Não há necessidade. Não que seja proibido, mas não há necessidade. E não é uma necessidade, diríamos também, dentro de uma certa prescrição. É porque o yogi que está nesse processo, ele naturalmente se desapega de qualquer tipo de exaltação do ego. Ele já não tem mais identificação com o ego, porque a identificação do ego é que imprime todo o processo de identificação ilusória dentro desse campo. Então ele se desapega da identificação com o ego. Aqueles que não se desapegaram da identificação com o ego, e isso é uma faixa muito ampla de linhas filosóficas, doutrinas, religiões,
sistemas de yoga que trabalham dentro dessa dinâmica, vamos dizer. E qual é essa dinâmica? A dinâmica de que quem vai se liberar é a alma. O corpo é o que aprisiona a alma. Então esse corpo tem que ser sacrificado, ele tem que ser maltratado, né? Daí você vai ter o autoflagelo, que é muito comum, inclusive, em certas tradições aqui do Ocidente, não de yoga, mas de religiões. Quer dizer, o aprisionamento ou a dificuldade de alcançar a liberação através do yoga, mesmo para esses yogis que eu estou me referindo aqui, que são os yogis que abandonam tudo e vão morar nos Himalaias. E que depois de um tempo, eles voltam para as cidades, só que agora voltam com uma certa fama, com uma certa pompa de ego, e aí fundam algum tipo de centro, ou alguma atividade caridosa, ou simplesmente vão formar discípulos para poder angariar fundos, criar uma rede, né, de adoradores. Esses são aqueles que não conseguiram compreender essa dicotomia ilusória, que não existe essa dicotomia, corpo e alma, matéria e espírito. Então, por não compreender, por negar essa dimensão física e por lutar contra ela, chega um momento que fica mais fácil ou se render aos prazeres da carne, aos prazeres físicos daquilo com que ele luta, porque é como se fosse realmente um inimigo. E quanto mais você vai contra ele, mais forte ele se torna. Esse é o princípio da austeridade dentro do yoga, né? Você entender o seu problema, entender o seu obstáculo, para poder vencê-lo. É o que Krishna diz. A mente pode ser sua maior amiga ou sua pior inimiga, mas é a mesma coisa, é a mente, é a consciência. E se eu tenho em minha consciência a ideia de que esse corpo é um problema, ora, viveremos com problemas nele, não é? Então, os verdadeiros yogis, e aqui assim são constatações que eu tenho tido nesses últimos meses, e principalmente na última semana, em relação a algumas escrituras, né? Por exemplo, o próprio Shiva Samhita, mas também o Yoga Vashista, e mais algumas outras obras compostas por esses rishis. E obras que datam de mais de 4.000 anos, 5.000 anos, escritas, como o Yoga Vashista, que foi de um rishi, Vashista Muni. E eles, tanto ele como também tem o Yajnavalkya, né, que tem uma obra chamada Yajnavalkya Shastra sobre o yoga, né? E essas obras, elas são magníficas, porque elas falam sobre a não dualidade, só que é uma não dualidade compreendida na consciência. E que o contexto nosso dos últimos 1.100 anos codificou isso para o nosso entendimento como sendo a não dualidade uma ideia de negação da alma. Quando, na verdade, essa não dualidade é eliminar essa dicotomia matéria e espírito. Entende? Corpo e alma. Para poder realmente entender que as células do seu corpo são partes da sua consciência. Esse corpo, que é o nosso templo e onde estamos habitando como consciência, como espírito eterno, corpo de luz infinita, é parte desta consciência, que é o eu, cuja luz, que é a consciência pura, adentra dimensões mais espessas. E para que esse ser estabeleça presença nesse campo físico da matéria, naturalmente precisa ter elementos que se utilizam da matéria para compor uma forma. Quer dizer,
as nossas células. Então, nesses textos mais antigos, e quando você utiliza a tradução, e de preferência a tradução que esteja no sânscrito já romano, né, com a transcrição romana da língua, e não ainda para o inglês, e você utiliza apenas uma tradução inglesa como comparativo, mas tem ali a base do sânscrito em língua romana para poder encontrar a tradução adequada, e você... Isso para mim assim é algo difícil num certo momento, porque eu fui educado dessa forma, né, no estudo dessas obras. Um comentário, você ter comentários. Então você ler uma obra com base no comentário de um mestre. E ok, isso é válido, isso é importante para quando nós estamos começando. Mas, quando você começa a perceber que a sua compreensão, ela abarca a própria, não diria compreensão, mas a forma como aquele comentário tenta te passar aquele entendimento, é quando você começa a perceber que aquele texto ele está dizendo muito mais do que eu consigo ver através dos comentários. Ou seja, a formatação, né, de uma doutrina. Mas esse ainda não é o ponto. O ponto é que quando você lê esses textos na íntegra, escrita pelo autor e não os comentários, você começa a entender que o que eles estão dizendo é aquilo que ainda hoje é válido e é o instrumento pelo qual nós podemos ter a nossa consciência conectada ou integrada àquele mesmo estado de consciência que esses antigos yogis viviam, não é? Que eles acessavam e através do qual eles conseguiam, inclusive, compor essas obras, que elas não são obras religiosas, elas são obras totalmente técnicas. Embora trabalhem com filosofia, metafísica, elas são técnicas, porque através do estudo, da leitura de alguns versos, a sua consciência começa a entender o mecanismo pelo qual ela consegue entrar em outras faixas de compreensão, de entendimento, de vibração, frequência. E é o próprio texto, entende? Não é que aquele texto diz algo e nós vamos adorar algo externo ou praticar um ritual para se somar àquela... Não. No passado era tudo muito mais simples. É a modernidade que complica, sabe? Então, nesses textos, eles são muito diretos e eles falam sem dualidade. Não há dualidade. Mas, como eu disse, de 1000 anos para cá, antes, né, já com Charya principalmente, os seguidores de Shankaracharya, eles não eram bastante em relação ao princípio Purusha, né, o princípio Ijvara, ou não. Né, os monistas, Shankaracharyas, não aceitam o atributo. Só que aí entra um outro detalhe que é muito importante de ser entendido. Os atributos de Deus são dados por nós. Não significa que ele não tenha, que essa fonte não tem atributos. Ela tem todos os atributos. Tanto que nós conseguimos dar alguns atributos a ela. Mas nós só conseguimos dar os atributos como um reflexo daquilo que nós conseguimos compreender que essa fonte tem determinados atributos. Mas não significa que ela não tem e não significa que só passa a ter porque nós damos os atributos. Por isso, a fonte é chamada de Nirguna e Saguna, com e sem atributos. Se eu não tenho atributos a dar ou qualidades para atribuir à fonte, ela não deixa de ser a fonte. E se eu reconheço atributos e passo a atribuir determinadas qualidades à fonte, ela tem essas qualidades
e está indiferente, não altera em nada ela. Por quê? Os atributos pertencem à nossa lógica, à nossa razão, certo? Então, na raiz de todo esse conhecimento, está ali, muito claro, que tudo é o espírito, tudo é a sua consciência. Cada parte, cada poro, né, cada célula, cada brilhar entre os neurônios, tudo é sua consciência. E mais do que isso, o sol, a lua, as estrelas, tudo que você vê é parte da sua consciência. Só existe porque a sua consciência está ali vendo. É como um espetáculo que se manifesta para você a partir da sua consciência. Então, com esse conhecimento, o que esses yogis tinham em mente? Não é? Eles viviam nessa plenitude. Plenitude é pleno, não é completo, não tem falta, não tem dicotomia, não tem separação, não tem divisão. É pleno. Eles então passam a viver essa integração com a fonte completamente em harmonia, em total coerência com a fonte. Existe um processo de disciplina, não é? Disciplina a disciplina você vai ter o processo e você vai ter a experiência. O processo da disciplina em relação a esses textos já está ali no próprio texto. Como eu falei, a parte filosófica e metafísica ela é sintetizada como técnica. Você está entendendo questões metafísicas, mas naquilo já está dada a técnica, já está dada o processo. E o problema nosso é que nós nos apegamos ao processo, à técnica, quando na verdade o que os yogis faziam e deixam isto para nós hoje tentar decodificar, entender para poder vivenciar ou experienciar é a própria experiência. Enquanto a maior parte fica preso à técnica, ao processo, ao ritual, uma parte da nossa consciência é que está realmente experienciando aquilo. E é a experiência que realmente traz a ascese, a evolução. Não é a técnica, não é o processo em si. Eu posso ficar anos, Buda ficou anos praticando a técnica, praticando o processo. Quando ele resolveu deixar de lado e experienciar aquilo, pronto, tudo aconteceu. E por que que nós temos, né, essa dificuldade hoje de talvez entrar nesse nível? Por uma questão também de repetição. Veja, esses yogis, eles tinham a disciplina, mas a disciplina era acessar a experiência e não a disciplina meramente de repetir a técnica. Era de entrar na experiência. Então eles repetiam a entrada na experiência. E de 2000 anos para cá, nós repetimos a técnica para chegar na experiência. E passamos a vida só na técnica, só no processo. E repetindo. Então existe o fator repetição. E que eu falei da questão das células, eu falei da questão da consciência. A repetição, se você pega a própria etimologia, né, petição, de pedir. A petição é um pedido. Repetição é repetir. E quando nós perdemos o contato com o texto e o sentido real do texto, que é a experiência e não o processo técnico, nós passamos então a ter experiências técnicas, certo? E aí o que acontece? Nós repetimos aquilo que já está armazenado nas nossas células. Quando a gente pensa, né, isso era uma coisa que eu questionava, assim, falei, como que é isso? Né? Onde que a consciência... Porque tudo bem, a consciência, ela
tem funções. A memória é uma função da consciência, assim como sentir, pensar e desejar é uma função da mente, que é uma função da consciência. Assim como a intelecção, a cognição, né, a percepção, tudo isso são funções, é tudo consciência. Mas é a consciência atuando em determinada faixa, em determinada frequência, certo? Para determinada finalidade. Mas é tudo consciência. Eu pensava, onde que ficam, né, esses registros genéticos, o DNA, a memória do DNA, essas memórias akáshicas, onde ficam essas lembranças, os próprios sanskaras, porque não são físicos. Os registros que nós temos não são físicos. São registros energéticos, é como que códigos que foram criados na nossa consciência e tudo que nós fazemos, seguimos. A imaginação é a função da mente, está dentro da consciência também. É uma consciência diríamos assim, mais feminina da mente. A imaginação. Tem as polaridades, né? Yin e Yang, a esquerda, solar e lunar. A imaginação é uma função mental que é uma função da consciência. Aí que entra, essa memória toda está a nível celular, biologicamente falando. Energeticamente, está com energia em campos específicos da consciência em todo o nosso corpo. Por isso nós temos registros de traumas, às vezes, no corpo. Nós temos, enfim, é como se as células elas atuassem como realmente pequenos pendrives, pequenos núcleos de armazenamento de experiências. Entende? E essas experiências estão todas aqui guardadas no nosso corpo. Biológico, energético, mental e consciencial. Em última instância, está na nossa consciência. Só que a consciência não é uma massa ou uma fumaça, uma energia que fica assim pairando. Não, ela é uma estrutura perfeita de luz, certo? Luz, frequência, de energia, vibração e som, que vai gerando então toda uma organização, um equilíbrio perfeitamente geométrico. Então você vai ter agora uma forma. Essa estrutura de luz tem uma forma, por isso a ideia de corpo de luz. E aí todas essas memórias, elas estão então a nível celular. E quando nós estamos no processo de ascese, mas as memórias que estão nas nossas células, a nível biológico, ainda estão apegadas ou ainda estão presas a determinados padrões, a determinados paradigmas, a determinados vícios, ou até mesmo a determinadas crenças dessa dicotomia. Como que nós vamos ter uma integração de todo o nosso ser se eu vejo que meu corpo é um problema, que meu corpo é um estorvo, é uma dificuldade a mais que eu tenho para a minha liberação? Entende? É uma incoerência. É uma incoerência a nível de consciência. E por isso ocorrem tantos problemas dentro da vida, entre aspas, da vida espiritual, de muitos mestres, de muitos yogis, de muitos supostos espiritualistas, quando não entendem essa unidade de toda a sua integração ser. A mais corriqueira é, por exemplo, a queda do descontrole sexual, né? Aí tem pedofilia, aí vai aparecer esses problemas todos, né? Assédio. E sempre é o mestre, o guru, com uma discípula, alguma coisa assim, ou às vezes até com um discípulo. Por quê? Porque tem uma memória ali na biologia dele que está gritando, certo? Por outro lado, por que que nós dificilmente conseguimos
nos liberarmos adequadamente. Aí entra o outro padrão, que é um padrão de condicionamento genético, condicionamento familiar, condicionamento cultural, condicionamento social, condicionamento de todas as ordens, psíquica. É que nós estamos repetindo um padrão que foi implantado no nosso processo de experiências de vidas e vidas. Entende? Vários padrões que são repetições. Então, por mais que nós tentemos, né, experienciar as nossas células, nossa memória biológica, nossa memória psíquica, subconsciente, vai aflorar como um obstáculo, dificultando o processo. E se dificulta o processo, mais ainda se dificulta a experiência. E as experiências que nós vamos adquirir dali, muitas vezes, não são experiências reais, imediatas, diretas. São experiências de memórias. As nossas células têm memórias não só dessa vida, mas de todas as vidas que nós já tivemos vividas. Todas. Nosso DNA é uma combinação de experiências codificadas a nível energético dentro de uma estrutura que também é chamada, né, por outras abordagens, mas é a mesma ideia, é a flor da vida. E essa flor da vida, na verdade, é o quê? É a célula. Entende? É a rede de comunicação de uma célula e de outra célula e de outra célula e de outra célula, e essa rede que se comunica entre elas. Entende? E aí, naturalmente, o fator dicotômico, corpo-mente, vai ser um grande obstáculo. O fator repetição, eu vou continuar pedindo aquilo que os meus antepassados também já pediram. E os nossos antepassados, eles tinham sabedoria, mas também tinha muita ignorância. Entende? E aí nós estamos repetindo o processo. E quando nós repetimos um processo que já é longo, aquele processo ele não vai trazer mudança, não vai trazer evolução, porque nós estamos repetindo algo que é apenas para manutenção e não para a liberação, evolução, transcendência. Isso para mim foi não diria uma revelação, mas foi uma satisfação, né, de que alguns textos antigos estão prontos ou estão ali explícitos, né, abertos para o entendimento sem os dogmas que nós viemos repetindo durante muito tempo. E nós aqui que eu digo, humanidade, né? Nós fazemos parte dela, então nós estamos de alguma forma fazendo parte dessa biologia condicionada humana. Entende? Mas tem uma parte dessa espécie humana que luta contra o corpo. Uma outra espécie, ou uma outra parte dessa espécie humana que vive confortavelmente no corpo, né? Desfrutando. Mas existem aqueles que estão buscando realmente essa evolução, essa integração coerente, harmoniosa, né? De unicidade de todas essas capacidades, potências, energias, tudo é consciência, entende? E nisto, naturalmente, nós não estamos repetindo, então não é uma repetição, mas é em cada nova experiência, mesmo que ela seja aparentemente repetida, nós estamos na experiência e não no processo, e não na repetição. Nós estamos revivendo ou reexperienciando uma nova experiência a cada momento.
Isso quando a gente tenta teorizar fica difícil às vezes, né? Fica complexo, mas é a coisa mais simples do mundo. E a gente pode sintetizar na seguinte coisa: apenas fecha os olhos e inspira. E solta o ar. Leva o olhar entre as sobrancelhas e respira. Quando você consegue fazer isso sem parâmetros, sem expectativas, simplesmente experienciando e nem se prendendo ao que está acontecendo, mas a experiência que está dentro daquilo que está acontecendo, é quando você começa a se desprender da repetição. Que nós repetimos a respiração milhares de vezes por dia. E quando você consegue realmente entrar em uma respiração e senti-la, e o sentir aqui não é simplesmente sentir, mas é vibrar aquela respiração. Mais importante do que sentir é vibrar as coisas, vibrar as experiências. É quando você consegue ir mais ainda para o campo da experiência e deixar o sentir a experiência. Então são camadas. A repetição da técnica e do processo, a experiência, e dentro da experiência, o sentir e o vibrar a experiência. O vibrar é você entrar e sair da experiência consciente. O sentir é entrar na experiência e ela te leva. E aí você pode novamente cair no campo apenas da memória, da lembrança e da repetição novamente de processo. Então, é vibrar. E nisso está aquela técnica que nós fizemos já há alguns dias. Inalar atento, consciente, ouvindo esse som, a vibração nada. E exalar atento, consciente a essa vibração e agora levando a sua exalação para a região do frontal. E volta a inalar, inalando luz, focado naquela vibração e depois exala, vibrando essa luz para o frontal. Aí você está trabalhando a sua consciência em algo que realmente você ouve, a vibração, em algo que realmente está ocorrendo, que é a experiência respiratória. Porém, você não está só sentindo, você está na vibração de todo o processo de inalar e exalar, conectando o plexo cardíaco com o plexo frontal ou cavernoso, que é do Ajna Chakra. E isso os yogis faziam justamente para perceber. Isso é notável, tá? Isso não é algo assim impossível. Você percebe, você consegue alcançar isso com a prática da experiência. Você começa a perceber que existe uma faixa acima dessa vibração e uma faixa abaixo dessa vibração. Essa faixa abaixo da vibração é o que vai constituir toda essa estrutura do nosso corpo material e da experiência desse corpo material no campo físico da matéria, que é tudo energia da consciência. Acima é como se você estivesse, então, levando a sua consciência, aí já estamos falando realmente de visão, né, do Ajna Chakra, é de você ver como se o cenário por trás deste véu. Você vai afinando mais o véu até que você consegue ver, não é por trás, mas na verdade é essa lâmina que aparentemente para nós dá essa ideia de profundidade ou de distância, de altura, de largura, inclusive a dimensão ou da imaginação ou do subconsciente, que é a quarta. Então você começa a perceber. Mas veja, a percepção não é simplesmente aqui. É onde se divide matéria e espírito a nível de consciência. Lá do Ajna Chakra são
Do núcleo você tem a saída lateral, horizontal, e a saída frontal, horizontal. E depois você tem duas saídas verticais, para cima e para baixo. Entende? Então você vai ter 8 lados. É como se o cérebro fosse dividido em 8 partes. O núcleo está na pineal. 8 partes. Essas 8 partes se correlacionam com aquilo que está no Astanga. A parte inferior é o Bahiranga Yoga, é o yoga físico externo, né? E Yama Niyama Asana Pranayama. E a parte de cima que se forma são os 4 Bahiranga, ou melhor, Antaranga Yoga, é o yoga interno. Entende? Que é concentração, meditação, aliás, introspecção, concentração, meditação e samadhi. E nós vamos ter assim, a parte inferior, inferior posterior é Yama Niyama, inferior frontal, Asana Pranayama, que vai se ligar ao nosso pré-frontal. Parte superior, posterior, concentração e introspecção. E frontal, superior, temos Dhyana e Samadhi, meditação e absorção, ou contemplação pura. Certo? Então, é com essas faculdades, a meditação e a concentração pura, que nós começamos a abrir, né, a clarividência, a abrir a níveis telepáticos. Através do yoga, do Astanga, você chega até lá, é como se você estivesse desenvolvendo diferentes áreas do seu cérebro. Por isso que eu falo que o yoga é todo voltado ao desenvolvimento, ativação e expansão das faculdades da glândula pineal ou do Ajna Chakra, porque é justamente isso que vai fazer com que o Astanga Yoga, que para nós é apenas um tratado teórico de psicologia do yoga, não é? Para outros é cultuado como quase um tratado religioso. Outros tentam explorar nele questões técnicas que não existem, quando na verdade ele está simplesmente esboçando uma teoria sobre uma coisa muito simples. São as 8 partes do nosso cérebro desenvolvidos a partir do Ajna Chakra. Entende? Então, se nós temos essa dicotomia, corpo e espírito, naturalmente eu vou ser uma pessoa que eu vivo no mundo dos fantasmas, né? No mundo dos espíritos. Entende? E esse corpo vai ficar completamente abandonado, coitado. E com todas essas faculdades. Agora, quando você utiliza tudo integrado, porque tudo isso é parte do mesmo ser, e é da integração. E aí você vai para outro nível, que eu não vou nem entrar agora, senão vai estender, mas é outro nível de tudo isso que está compondo a estrutura física para essas células ganharem forma e dar essa estrutura do corpo, o templo da alma, é energia de Gaia, que é uma outra história que a gente pode falar na próxima aula. Antes de ir para meditação, deixa eu ver aqui, teve um texto uma colocação aqui do Victor, acho que foi. Por que você acha que se deu esse processo de mudança entre a experiência para a técnica ao longo da história? Então, primeiramente porque já é parte da configuração, né, da era. Que a gente fala da era, mas assim, na verdade é como é como um programa, é como um jogo. Né? Você tem as fases mais fáceis, depois, à medida que vai passando de fase, vai ficando mais difícil. Então, o Kali Yuga, eu não vou nem me deter em datas, porque para mim acho que Kali Yuga ela é mais um estado de consciência. Você pode estar em Kali Yuga com um estado de consciência
de Gaura Yuga ou de Sati Yuga, mas Kali Yuga é como se as etapas ficassem mais difíceis, mas elas ficam mais difíceis para aqueles que não ficaram presos a essa concepção dicotômica, a essa dualidade. Aqueles que ficaram identificados com a dualidade, as etapas mais avançadas do jogo, ou Kali Yuga, ela se torna completamente difícil. Você não consegue passar as etapas, entende? E nisto recai tudo que a gente conhece e que é muito comum. Por exemplo, o que nós temos de registros históricos, se agora aplicarmos o contexto linear temporário de Kali Yuga, a maior parte desses trabalhos ou de pesquisas e próprio desenvolvimento da razão humana como conhecemos, ela data de pouco mais de 2.000, 3.000 anos. Né? Para nós ocidentais, inclusive, eu falar que é com os gregos. E o que ocorre aí? É todo um empacotamento da nossa consciência. É o racionalismo, principalmente com Aristóteles. É a construção da consciência ocidental. Não é? Isso vai influenciar também com todo o domínio que o Império Romano depois vai ter sobre várias áreas do Oriente. Então, ocorre uma certa reformatação da razão humana, já não mais com o objetivo de ter a raça humana, a espécie humana, a liberdade para evoluir, senão que formatada para ou mão de obra, né, ou para algum outro tipo de desvio de energia vital, de energia humana. Se você observa, por exemplo, o desenvolvimento técnico mesmo, a partir dos gregos, né, o técne, que era arte, vai se tornar o que nós temos hoje, tecnologia. Tem um trabalho, na verdade, boa parte do trabalho de Heidegger, existencialista, é de tentar entender essa questão da fenomenologia do homem na técnica, o desenvolvimento da técnica, como que a Revolução Industrial ela recodificou o ser humano, desconectando ele da natureza humana, colocando mais para a natureza da máquina já, né? Produção. Daí vem todo o problema contemporâneo nosso. Então, quer dizer, a técnica, mesmo que você entenda ela assim, diríamos, do ponto de vista orgânico, boa parte do nosso corpo ainda está a nível orgânico. Né? Se você vai um aplicativo do Google, aplicativo da Apple, você sabe os seus batimentos cardíacos, sabe como está a sua pulsação, sabe como está o nível de glicose no sangue. Aquilo que é orgânico, que você pode respirar e colocar atenção, você já vai perceber, opa, eu estou alterando um pouco aqui a minha pressão, porque sim, eu estou sentindo alguma coisa, isso mexeu com o meu emocional, deixa eu controlar meu emocional. Não, a gente delega tudo isso para instrumentos de tecnologia, entende? Então, eu não sou contra a tecnologia, mas eu acho que aplica a mesma ideia. A tecnologia, ela tem que ser entendida como uma parte da nossa consciência. E não como um instrumento que vem substituir aquilo que eu não gosto de fazer ou aquilo que eu tenho preguiça de desenvolver ou aprender. Entende? É aí que entra o perigo da, da inteligência artificial, é aí que entra o perigo do transhumanismo. Entende? Para um yogi, jamais haverá isso. Ele jamais vai se render a um transhumanismo. Por quê? Toda a tecnologia que está aqui fora, ele já tem dentro de si. Entende? Então, assim, é um tema muito interessante porque é extremamente atual e, ao mesmo tempo, ele linka uma ponte com o conhecimento milenar que foi codificado de uma forma para que nós não pudéssemos entendê-lo como ele realmente é, mas que viéssemos a entendê-lo ao longo desses últimos quase
40, 50 séculos, entendê-lo de acordo com crenças, que fazia parte já de tudo isso que vai se desenvolver como a grande revolução industrial, hoje revolução tecnológica. Então tudo isso é feito para nos dissolver, quando na verdade o yoga é para nos integrar. Certo? A técnica ela é boa como uma partitura. Nós temos uma partitura e vamos tocar a música sobre aquela partitura. Mas quando nós ouvimos uma sinfonia, nós não ouvimos a técnica, né? Mesmo que você é músico, você vai deixar um pouco de lado, você vai experienciar a música. Você pode até notar que tem algumas falhas, talvez, de harmonia, melodia, alguma falha que deu ali, alguma nota que saiu, né? Algum desarmônico. Mas, para a maioria, ela está só experienciando aquela composição ser tocada. Entende? É aí que entra a importância da técnica, mas para quem está executando a técnica. Né? Agora, na questão da autorrealização, a técnica é você, o processo é você, a experiência se dá em você e a vibração dessa experiência é você. Tudo está em você, mas tem uma parte que ela não está em você, ela é você. E esse é você é vibrar a própria experiência. Entende? E tudo isso que eu falei é, na verdade, correlacionado ao próprio mantra, ou a meditação mântrica em si. É vibração, é experiência,